Fala, galera do Arquibancada Tricolor. O São Paulo terminou aí o jogo no Morumbi, vencendo por goleada a Inter de Limeira por 5-1. Hoje a gente não tem uma live pós-jogo, mas tem um vídeo aqui para comentar um pouco do que foi a partida, né? O São Paulo se impondo desde o início, conseguindo controlar bem o jogo, tendo alguma dificuldade no primeiro tempo, especialmente no meio de campo. O Gabriel Neves ainda um pouco sem ritmo, não estava acertando alguns passes, não estava conseguindo fazer ali o papel do segundo volante, mas depois, durante o jogo, isso se acertou um pouco mais. Galo também estava muito marcado, conseguiu ali ter uma liberdade depois ao longo da partida. O Rogério também fez algumas mudanças, recuou um pouco mais o Gabriel, adiantou o Mendes como se fosse o segundo volante. O Galo voltou um pouco mais para o meio de campo, jogando como meia, e aí a coisa fluiu. O Nestor conseguiu jogar um pouco melhor também, com a presença do Galo. Os dois conseguiram municiar um pouco mais o Caleri também. Rato, que começou um pouco discreto, conseguiu também aparecer mais para o jogo depois dessas alterações, dessas mudanças ali durante o jogo, né? Destaque no primeiro tempo ali, acho que também para o primeiro gol do Caio Paulista, que abriu o placar, 1-0 ali no cruzamento da direita. E mais uma vez a gente tem que ressaltar, o São Paulo volta a ter ali um jogador para bola parada, né? O Wellington Rato muito bem aí nessa função. Depois, num escanteio, uma bobeira ali da zaga, uma bobeada de posicionamento, permitiu um empate da Inter de Limeira, mas o São Paulo não vinha sendo ameaçado até então. E aí, com muita calma, depois trabalhando mais a bola, o São Paulo conseguiu o desempate ali com o Wellington Rato, fazendo seu primeiro gol com a camisa tricolor. Fomos para o intervalo, ali sem mudanças, né, sem nada alterado ali no time do Rogério Ceni, com o mesmo posicionamento, mas o time um pouco mais intenso, conseguiu fazer um gol logo no início da segunda etapa, com o Galopo, numa boa jogada do Nestor, pela esquerda do ataque, ele chuta muito forte cruzado, o goleiro Léo, que era do São Paulo, da base do São Paulo, rebate, o Galopo pisando na área mais uma vez, marca o gol dele, o sexto gol dele pelo Paulistão no São Paulo, artilheiro do Tricolor e artilheiro do Campeonato Paulista, ao lado do John Kennedy da Ferroviária. Com isso, o São Paulo controlou totalmente o jogo, muito tranquilo. O Rogério começou a fazer as alterações para poupar alguns jogadores, tirou o Rato, que também existe uma preocupação pelo desgaste, né? Ele vem jogando muitos dos jogos. Aí o Rogério foi trocando ali o time, colocou o Pedrinho, depois colocou o Luan, Pablo Maia, tirou o Alan Franco também para poupar, tirou o Mendes, colocou o Marcos Paulo e o Thales Costa também no finzinho. E aí o São Paulo só administrou. Com isso, saíram mais 2 gols, né? O São Paulo conseguiu um golaço com o Pedrinho, uma jogada fantástica, aí, onde ele dá um elástico no meio das pernas do marcador da Inter de Limeira, invade a área, faz o gol, homenageia o pai dele, que faleceu no fim de 2021, faz um golaço ali, 4-1 para o São Paulo. Quando parecia que estava tudo já definido, tudo tranquilo, só administrando o jogo, Pablo Maia faz ali o que ele sabe fazer de melhor, né? Um dos poucos jogadores que arrisca o chute de fora da área, manda um canudo lá do meio da rua e faz um golaço, quinto do São Paulo, 5-1 contra a Inter de Limeira. Vitória muito importante para o São Paulo, porque antes disso o São Bernardo tinha goleado o Guarani, então o São Bernardo tinha passado o São Paulo na tabela geral com a segunda melhor campanha. Com essa vitória e esse saldo de gols, o São Paulo reassume a segunda colocação geral do Campeonato Paulista. Essa classificação é importante porque isso define os mandos de jogos na fase do mata-mata, na próxima fase. Então, se o São Paulo mantiver aí essa segunda colocação geral, ele define todos os seus confrontos no Morumbi ou no Allianz, se o São Paulo está a jogar por lá, né? Mas como mandante, exceto contra um eventual confronto contra o Palmeiras, caso o Palmeiras confirme aí a primeira colocação geral. Então, um bom jogo do São Paulo, muito pouco para se falar de críticas hoje, o time realmente se comportou bem. Claro que a fragilidade da Inter de Limeira facilitou, mas era um time que também não era tido como tão fraco antes do jogo, antes do início do jogo. O São Paulo também se impôs e soube fazer com que o seu futebol fosse superior também ao da Inter de Limeira. Então, boas alterações, bom trabalho do time. Acho que esse meio de campo encaixa melhor com Galopo e Nestor de segundo volante, né? O Galopo mais de meia, Nestor de segundo volante, como a gente já fala aqui nas lives, né?
E aí, nisso, talvez quem rode aí para o banco, quem perca a vaga aí, talvez seja o Luciano, né? Mas é o ônus, né? A não ser que o Luciano entre ali numa posição mais de ponta, jogando um pouco mais ali de segundo atacante, mais para ponta. Vamos ver o que acontece. São Paulo ainda tem alguns jogos aí para essa primeira fase, né? Para fechar essa primeira fase. Mas o importante é que esse time consiga consolidar esse volume de futebol, consiga ganhar esses jogos, manter essa campanha aí para ir com essa vantagem aí de decidir como mandante os jogos no mata-mata, certo? Você ajuda a votar nas atuações do elenco de hoje, né? A gente postou os links nas nossas redes sociais. Daqui a pouco nos nossos canais também a gente vai postar a imagem com as notas que vocês deram. E eu espero o seu comentário aqui. Eu queria que você comentasse aqui, dizendo o que você achou do jogo, das atuações, quem foi o melhor em campo para você. A gente colocou a enquete no Twitter também, mas a gente quer saber muito aí de vocês. O que vocês acharam da partida, o que ainda pode mudar nesse time, o que funcionou muito bem na visão de vocês, e nos vemos aí na próxima live pós-jogo aí do São Paulo, nessa caminhada aí do Paulistão. Beleza, galera? Um grande abraço a todos, nos vemos aí nas próximas lives.